Samara, vou estar falando sobre culpabilidade. O que é a culpabilidade? A culpabilidade ela é o juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Isso significa averiguar se o agente ele podia e devia agir de modo diferente. Hans Werlin dizia que a ideia de culpabilidade ela está relacionada à vontade da ação, tendo em vista ser ela o objeto da reprovabilidade, e diz que é somente por ela que a ação se concretiza. A culpabilidade é a reprovabilidade da configuração da vontade. Assim, toda culpabilidade é uma culpa de vontade, que somente aquilo que é a respeito do qual o homem, por algo voluntariamente, pode ser reprovado por culpado. Para outros autores, é representada como uma reprovabilidade do fato típico e antijurídico, fundado em que, se o autor o executor, não obstante que na situação concreta ele podia submeter-se às determinações e proibições do direito. A culpabilidade deve ser concebida como reprovação, mais precisamente como juízo de reprovação pessoal, o que recai sobre o autor ou interagido de forma contrária ao direito, quando podia ter atuado em uma conformidade com a vontade da ordem. E pode-se dizer que o aperfeiçoamento da doutrina da culpa ela se mede o processo do direito penal. E a culpabilidade veio progredindo com o surgimento de várias teorias que, ao longo dos anos, tiveram por meta não somente aperfeiçoada, mas encontrar o seu verdadeiro sentido. Me chamo Ana Carolina e vou apresentar sobre o livre-arbítrio e o determinismo nas infrações penais. Bom, o livre-arbítrio e o determinismo eles se dividem em dois. O livre-arbítrio sendo a escola clássica e o determinismo sendo a escola positiva. No livre-arbítrio, que é a escola clássica, defende que os indivíduos têm a liberdade moral de fazer as suas escolhas. Conforme Muniz Sodré, ele cita que essa liberdade fundamenta a responsabilidade penal. Quem comete um crime deve ser punido porque tinha capacidade de agir de forma diferente. Já o determinismo, que é a escola positiva, sugere que as escolhas elas são influenciadas por dois termos, sendo internos e externos, sendo eles a herança e o ambiente social. Muniz Sodré e Fernando Galvão também afirmam que essa influência molda o comportamento humano e a ideia de vontade completamente livre ignora essas realidades. Em relação à culpabilidade, o julgamento de culpabilidade ele deve ser individualizado, levando as particularidades de cada pessoa, de suas influências, ações, entre outros. O direito ele valoriza a liberdade como escolha, porque cada indivíduo tem a sua forma única de agir, mesmo sob pressão social. Oi, eu me chamo Larissa e hoje eu vou falar sobre a evolução histórica da culpabilidade na teoria do delito. Bom, essa evolução ela foi influenciada pela doutrina alemã e ela começou com Feuerbach no século XIX, onde ele definiu o crime como uma ação antijurídica. Juristas como Biden e von Eyren, eles aprofundaram conceitos como normas e antijuridicidade. Também von Listen e Belling, eles introduziram uma perspectiva causal naturalista, enquanto Goldsmith e Freudenthal, eles discutiram a exigibilidade da conduta diversa. Weisel e outros tentaram unir as abordagens causal e final, o que acabou levando ao surgimento de três novas teorias principais, que seria a causal, a final e social. E essa teoria do delito alemã, ela é considerada uma das mais desenvolvidas na imputação jurídico-penal. Então, ela permanece bem relevante na atualidade. Eu vou falar um pouco sobre cada uma das teorias e eu vou começar falando sobre o sistema causal naturalista de von Listen e Belling, ou também chamado de sistema clássico. Nesse sistema, o delito ele é dividido em dois aspectos, que é o aspecto externo, que ele é composto pela ação típica e antijurídica, e o aspecto interno, que é composto pela culpabilidade. A ação, nesse caso, ela é entendida como um movimento voluntário que causa uma mudança no exterior.
enquanto que a culpabilidade ela é um vínculo psicológico entre o agente e o fato. A antijuridicidade ela é analisada de uma forma objetiva, sem considerar ali a intenção do agente. A culpabilidade ela envolve elementos subjetivos como o dolo e a culpa, sendo a imputabilidade uma condição essencial para a responsabilização. Embora essa teoria ela tenha feito contribuições significativas, ela enfrentou muitas críticas por suas limitações na análise de omissões, também culpa inconsciente e certas situações ali de coação. Também temos a teoria normativa, ou também chamada de sistema neoclássico. Ela foi introduzida por Frank em 1907 e reformulou a análise do delito. Ela integrava elementos subjetivos e normativos. A culpabilidade ela passou a ser um juízo de reprovação, considerando se o agente poderia agir conforme a norma. E ela inclui alguns aspectos principais, né, que incluía a culpabilidade, que envolvia um juízo de censura pessoal, né, permitindo abordar questões como coação irresistível e ordens superiores, ação e tipicidade, onde a ação ela é vista a partir de um prisma normativo e a tipicidade ela incorpora elementos normativos e subjetivos. A antijuridicidade, que agora, nesse caso, ela inclui um juízo de danosidade social, além do aspecto objetivo, e também a relação entre tipicidade e antijuridicidade, já que a tipicidade ela é a razão da existência da antijuridicidade, e também a estrutura da culpabilidade, que ela é composta pela imputabilidade, dolo e culpa, e exigibilidade da conduta diversa. Essa teoria normativa, ela representa uma evolução em relação ao sistema causal, né, unindo ali aspectos psicológicos e normativos que ajudam na compreensão do delito. Outra teoria é a teoria da ação final. Ela foi proposta por Hans Welzel na década de 1930, que revolucionou ali a análise do delito ao definir a ação como um ato orientado por finalidades. Também tem alguns principais aspectos, que seria a ação, né? Aqui a ação ela é concebida como uma atividade intencional, onde o agente ele dirige a sua conduta para alcançar os objetivos. E também tem o dolo, né? O dolo é integrado à ação. Ele é visto como um dolo natural, não dependendo da consciência sobre a licitude. Também delitos culposos. A teoria ela evoluiu para reconhecer que a análise deve focar na execução da ação e na falta de cuidado. E tipos penais, que combinam elementos objetivos e subjetivos, incorporando a intenção do agente na antijuridicidade. E também a culpabilidade, estruturada ali na imputação, na imputabilidade, potencial consciência sobre a ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa, tornando-se uma teoria normativa pura. Essa abordagem, ela oferece uma visão mais intencional da responsabilidade penal. Desde a década de 1970, surgiram ali duas abordagens no funcionalismo penal, que seria o funcionalismo teleológico de Roxy e o funcionalismo sistêmico de Jacobs. No funcionalismo teleológico, o foco está nas finalidades do direito penal, né? Então ali não se prende a conceitos anteriores. A estrutura desse sistema ela se fundamenta na imputação objetiva, onde exige que haja uma conexão normativa entre a ação do agente e o resultado, e também na responsabilidade, onde amplia a culpabilidade, exigindo que a pena ela seja necessária para prevenir crimes,
E a pena, ela só pode ser imposta se houver a culpabilidade e uma justificativa preventiva. No funcionalismo sistêmico, nós podemos citar a culpabilidade, que foca na prevenção e no defeito de motivação do agente que viola as normas, e também no objetivo, que é selecionar as condições que justificam a imputação, alinhando o papel do direito penal na sociedade. Ambas as correntes buscaram atualizar os conceitos de direito penal para torná-los ainda mais relevantes e aplicáveis hoje em dia. Bem, vou falar um pouco sobre a culpabilidade do ato e do autor. Bem, a culpabilidade é um juízo de reprovação sobre a conduta de um agente que pode recair sobre o autor do fato ou sobre o próprio ato. A culpabilidade do autor é um juízo de valor. Esse de valor que recai sobre o autor de um fato punível. Bem, a culpabilidade é um juízo de reprovação sobre a conduta do agente, considerando suas circunstâncias pessoais. Bem, a culpabilidade do fato é nada mais, nada menos do que uma tendência de afirmar que a culpa incide sobre o fato. A culpabilidade, gente, ela é um elo subjetivo entre o autor e o resultado de sua conduta. Bem, aí a conduta somente será punível se for reprovável a conduta dessa pessoa. Vou falar um pouco sobre as jurisprudências de culpabilidade, que é o que? A reprovabilidade da conduta típica e antijurídica. São esses dois tipos de conduta. Bem, agora por ausência de imputabilidade e menoridade, pessoas menores de idade, né? Portadores de doença mental ou desenvolvimento retardado. Terceiro é sobre embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. O outro é a ausência de potencial conhecimento da ilicitude. O outro é erro de proibição ou inevitável erro de ilicitude. Agora o terceiro, por ausência, o último, né, que é por ausência de inexigibilidade da conduta diversa. Inexigibilidade da conduta e coação moral irresistível. O outro é sobre a obediência hierárquica. Então, gente, foi sobre isso, tá bom? Sobre a culpabilidade. Então é isso. Culpabilidade a pessoa só será punível se a conduta for reprovável. Então é sobre isso e muito obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Pedro Gonçalves, sou aluno do segundo período
de Direito e hoje vim falar sobre os elementos da culpabilidade na concepção finalista. No finalismo de Hans Wessel, a culpabilidade é um juízo de reprovação que junta a tipicidade e a ilicitude compõem os elementos do delito. Um dos elementos seria a imputabilidade, que é a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e agir conforme esse entendimento. A exclusão ocorre em casos de doença mental ou imaturidade. Um outro elemento seria o potencial consciência da ilicitude, que avalia se o agente, mesmo sem saber da ilicitude, poderia ter essa consciência. Erros inevitáveis podem afastar a culpabilidade, enquanto erros evitáveis não. O último elemento seria a exigibilidade de conduta diversa, que verifica se o agente poderia agir de outra forma, com coação irresistível ou estado de necessidade, podendo afastar a culpabilidade. Eu diria que a conclusão seria que a culpabilidade no finalismo é o fundamental para a justiça penal, limitando a aplicação de penas a apenas aqueles que tinham condições de agir de forma diversa. Bom dia, professor. Meu nome é Pedro Henrique Montenegro. Eu vou falar sobre a co-culpabilidade. Vivemos em uma sociedade onde as condições sociais, culturais e econômicas influenciam no comportamento das pessoas. A desigualdade social ela é bastante marcada, bastante marcante, onde uma pequena parcela das pessoas vivem no luxo, enquanto as outras lutam para sobreviver. A teoria da co-culpabilidade nos faz refletir sobre a parcela de responsabilidade que nós como sociedade tem com nossos cidadãos, especialmente aos marginalizados que cometem infrações penais. Zaffaroni e Pierangeli afirmaram que a sociedade não consegue oferecer as mesmas oportunidades para todos, criando assim uma autodeterminação desigual. Portanto, quando os indivíduos em uma situação de exclusão social cometem crimes, parte dessa responsabilidade cai sobre a sociedade. Para exemplificar, consideramos um casal de mendigos que, não tendo local de moradia, foram pegos fazendo sexo embaixo de um viaduto. A sociedade que os marginalizou e os deixou sem opção de moradia decente, agora não pode culpá-los por tal ato. Na prática, a co-culpabilidade pode levar à absolvição de um caso ou de penas atenuantes, conforme o artigo 66 do Código Penal. É um reconhecimento onde a exclusão social deve levar em conta a avaliação da culpabilidade. Jorge Moura defende que a co-culpabilidade está implícito na nossa Constituição e deve orientar mudanças para o nosso sistema repressivo, promovendo assim uma justiça que respeite a cidadania plena. Assim, podemos concluir que a co-culpabilidade é um instrumento bastante importante para nós reconhecermos a responsabilidade do Estado em promover o bem comum social e uma justiça mais justa e equitativa para todos. Bom, professor, essa foi a minha parte. Muito obrigado.